Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria estar aqui em Arapongas. Aí eu olhando assim para a congregação, conheço muita gente, porque a igreja é uma família, ela cresce, mas você vai conhecendo o pessoal. Alguns você não se esquece nunca. Então estou feliz de estar aqui, a rever o pastor Éder, minha saudação ao pastor Éder, e agradecer o convite que ele me fez, saudar o pastor João Vitor também. Ele já falou que nós passamos parte do dia juntos, a segunda parte do dia eu passei com o pastor Éder, vi aí o pastor Neri, sempre uma grata satisfação reencontrar o pastor Neri. Pastor Neri e eu estudamos juntos na Faculdade de Teologia e voltamos juntos no mesmo ano, em 1980, para a região. E ele assumiu lá em Ibaiti e eu assumi Apucarana, Arapongas, Jandaia e Jaguapitã, né? Eu não sei, eu acho que o pastor Neri era filhotinho do bispo, porque você recebeu mais de uma igreja, pastor Neri? Mais 4? Ah, mas lá em Baiti foi só uma, né? Você recebeu uma, eu recebi 4. Também estou vendo o pastor Dom, que está aí, vai pregar amanhã aqui. Não sei se há outros pastores, que eu não estou... Foram os que eu vi aqui até agora. Mas é uma alegria estar aqui na igreja em Arapongas. Nessa semana de consagração, os primeiros dias do ano consagrado ao Senhor, o que significa que eu estou dizendo para Deus, eu quero viver um ano consagrado a Ti. Eu quero consagrar o meu ano a Ti. Então, e é baseado nisso, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos. Abra a sua Bíblia primeiro, já pode abrir nos 2 textos, né? Mas abra lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, versículos 23, e aí já abre, Colossenses 3, 23, e já abre também em 1 Coríntios 12, o último versículo de 1 Coríntios 12. Você já achou Colossenses 3? Ou eles põem aqui, ó. Esse povo da mídia é muito esperto. Você não consegue fazer surpresa com o texto bíblico para a igreja, porque a gente fala, o texto já está aí. O povo é muito rápido, pastor Éder, e talvez seja um dos ministérios mais rápidos da igreja, não é? Tem uma habilidade com essas coisas, mas está lá o texto, ó. E tudo, olha a consagração, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor vocês estão servindo. Não esqueça desse texto. Consagração é isso. Você dizer, Senhor, tudo que eu for fazer, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Ti. Diga, tudo que eu fizer, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Isso estabelece um limite, não é? Estabelece um critério. Se tudo que você for fazer, vai fazer como se fizesse ao Senhor, você vai prestar atenção no que você faz. Quando você fica irritado no trânsito, a sua reação é como se fosse para o Senhor. E aí, Tuca? Como é que fica? Ô rapaz, você ficou irritado no trânsito, fala, ô rapaz, eu te abençoo. Vai vendo. O texto não está brincando, gente. O texto não é brincadeira. Eu estou consagrando os primeiros dias
para o Senhor. Estou dizendo para Ele: Senhor, eu quero que todos os dias desse ano sejam feitos, sejam consagrados a Ti. E aí eu ouço o apóstolo Paulo dizendo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. É o Senhor que vocês estão servindo. Pense em várias situações que você faz, e agora você é chamado para fazer como se você estivesse fazendo para o Senhor. Agora vai lá em 1 Coríntios, que eu quero, no capítulo 12, nós não vamos ler muito aqui, nós vamos ler só um versículo, mas eu quero que você perceba o que está acontecendo aí no capítulo 12. O apóstolo Paulo, que é autor de Coríntios, ele está falando no capítulo 12 da unidade orgânica da igreja. Paulo está falando da unidade da igreja, da importância de cada membro da igreja. Cada membro da igreja é importante. Diga, ele está falando de mim. Pode falar mais alto, ele está falando de mim. Cada membro é importante. Você é muito importante. Nunca se esqueça disso. Você é muito importante no corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro é importante. Paulo está falando de como é importante que cada membro do corpo, e você é um membro do corpo, de como é importante que o membro do corpo funcione muito bem. Porque a sua mão pode estar funcionando bem, mas se o seu pé parar de funcionar, incomoda, sim ou não? Se os olhos estão funcionando bem, mas o nariz não está funcionando bem, incomoda, sim ou não? Então, Paulo está dizendo: olha, no corpo de Cristo, que é a igreja, todos os membros são importantes, e é importante que cada membro funcione muito bem. Paulo está mostrando, aí em 1 Coríntios 12, depois vocês dá uma lida lá na sua casa, né? Nós não vamos ler aqui agora, mas se você for lá ver o título lá, tem lá, sobre os dons espirituais, sobre a unidade da igreja, tudo em 1 Coríntios 12, não é? E Paulo então está dizendo que não existe nenhum membro do corpo que é tão pequeno e tão insignificante que não tem um lugar de importância no corpo. Todos os membros têm. E que não existem membros tão grandes e tão significantes que não precise dos demais membros. Igreja é isso, sim ou não, meus irmãos? Isso é consagração da igreja. Agora, olha que eu estou indo aqui. O apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, dá uma olhada lá. Agora você vai no último versículo do capítulo 12. Último versículo do capítulo 12 é o versículo 31. Portanto, procurem com zelo os melhores dons. Olha aí, procurem com zelo os melhores dons. Pastor Neri, eu imaginaria que depois de dizer assim, procurem com zelo os melhores dons, o Paulo falasse assim, e eu vou dar uma lista dos melhores dons. Procurem com zelo os melhores dons, e aqui está a lista dos melhores dons para vocês procurarem. Mas Paulo não fala isso. Ele só diz, procurem com zelo os melhores dons. Que bom que Paulo não deu uma lista dos melhores dons. Porque melhores dons dependem da circunstância. Porque dons, pastor Éder já falou isso tantas vezes para você, né? Dons são ferramentas. Repita isso comigo para não esquecer nunca mais. Dons são ferramentas. Dons são ferramentas para eu servir, para eu trabalhar, para eu fazer o serviço no corpo. O membro recebe dons para trabalhar no corpo. Agora, se você estiver viajando, carro furar o pneu, e se tiver um serrote de ouro, o que adianta para você?
Nada. O serrote é uma ferramenta. Um serrote de ouro deve ser muito importante, muito valioso. Mas naquele momento ele não vale nada. Porque você tem um pneu furado. Serrote não resolve o problema. Mas se você está no meio da floresta e precisa cortar uma parte de uma árvore que está atrapalhando, não adianta ter um macaco e uma chave de roda. Você precisa de um serrote. Agora presta atenção. Qual é o melhor dom? Na floresta é o serrote. Na estrada é um macaco, uma chave de roda. Assim na igreja, depende da situação da igreja, depende da necessidade. Dependendo da necessidade, o dom é valioso. No momento do louvor, músicos e pessoas que cantam bem são valiosos. Mas no momento de fazer a intercessão aqui, o dom da intercessão é valioso, é o melhor naquele momento. Quando Paulo está dizendo assim, procure com dons, procure com zelo os melhores dons, ele está dizendo, perceba a necessidade no corpo e busque o dom que é necessário naquele momento. Perceba a necessidade no corpo e busque o dom. Mas não é aí ainda que eu quero chegar. Paulo diz assim, portanto procurem com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Pastor Éder, quando eu me consagro ao Senhor, eu vou dizer, Senhor, tudo o que eu fizer, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Ti. E eu quero fazer então com excelência. Eu quero fazer o que eu for fazer para Ti. Para Deus a gente não faz as coisas pela metade. Para Deus a gente não faz as coisas de qualquer forma. A gente quer fazer com excelência. E Paulo está dizendo, e agora eu vou mostrar para vocês o caminho da excelência. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, não se contentem em ter dons. Quem aqui conhece os dons que tem, ou um dom que tem? Erga a mão, deixa eu ver. Quem aqui diz, não, eu tenho dons, Deus me deu dons, eu sei quais são. Vocês sabem. E Paulo está dizendo para você então, nessa semana de consagração, nessa noite de consagração, não se contente em ter dons e conhecer os seus dons ou o seu dom. Não se contente com isso. Não se contente em fazer parte do corpo. Meus irmãos e irmãs, que maravilha fazer parte do corpo de Cristo, sim ou não? Você é feliz por fazer parte do corpo de Cristo? Mas Paulo está dizendo para você, não se contente em fazer parte do corpo de Cristo, não se contente em ter dons, não se contente em estar no ministério que é o serviço. Você recebe dons para o serviço, portanto quem tem dons deve exercê-lo no ministério, mas não se contente em ter ministério e trabalhar no ministério. Paulo está dizendo, eu vou mostrar para vocês o segredo para que vocês façam tudo isso de maneira excelente, de tal forma que no reino de Deus você receba o certificado do ISO. Existe o ISO ainda não? Existe? Em que número que está isso? Não lembro, mas tem um certificado ISO, né? Que é o certificado de excelência. Paulo está dizendo, eu quero que você faça a coisa com excelência. Ele fala dos dons, ele fala dos ministérios, ele fala da importância dos dons, e ele disse, agora eu vou mostrar para vocês o caminho ainda mais excelente. Excelência é importante eu entender, e isso é importante no corpo de Cristo. Excelência não se conquista na competição. Excelência não se conquista na competição, não se atinge na competição. No corpo de Cristo, não é ser melhor do que os outros. A pior coisa que existe no corpo de Cristo é você querer ser melhor do que o outro. Excelência no corpo de Cristo, diga de passagem, né? Hoje se fala tanto de excelência, está na Bíblia já faz 2000 anos.
questão da excelência está na Bíblia faz 2000 anos. Excelência não se conquista com competição, não é ser melhor do que o outro, mas é ser melhor, ser o melhor de você mesmo com a ajuda de Deus. Quem se consagra, quer se consagrar para fazer o melhor com a ajuda de Deus. Não tinha aquele cântico, faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus? Quem se lembra dele? Você está confessando a sua idade, hein? Eu também me lembro. Faça o melhor para Deus. Excelência se atinge fazendo o melhor de nós, com a ajuda de Deus, como se fosse para Deus o que nós estamos fazendo. Você não está competindo com os outros, você e eu estamos competindo conosco mesmo e com a nossa tendência. Nós temos uma tendência de aceitar o mediano. Eu estou fazendo. Nós temos uma tendência de aceitar o mediano. Mediano vem de médio. E de médio, mediano, vem mediocre. Medíocre. Nós temos uma tendência de aceitar o médio, o mediano, o medíocre. E médio é assim, todo mundo faz desse jeito. Se eu fizer desse jeito, tá bom, mas eu diria, me ajuda aí, fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala, você não é todo mundo. Fala, você é servo do Deus Altíssimo. Então, além de eu ser servo do Deus Altíssimo, e você também, Ele confiou a você e a mim um tesouro, o tesouro do Evangelho. Não esqueça isso nesse ano que você está consagrando o primeiro dia deles para Deus. Deus confiou para você um tesouro chamado Evangelho. E o Evangelho, você pode usar João 3,16, mas nesse momento eu quero usar um outro texto. O Evangelho é: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos repetir isso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabe por que eu preferi esse ao invés de João 3,16? Que é a mesma coisa. João 3,16 fala isso aí, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? 1 Coríntios 5,19, eu acho, diz isso aí, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E mais tarde, no mesmo texto, ele vai dizer assim: e nos confiou o ministério da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele, e daí falou assim: eu já fiz essa tarefa. Potencialmente, toda pessoa pode ser reconciliado comigo através do meu Filho Jesus Cristo. Mas como é que todas as pessoas saberão? Eu vou confiar para essa pessoa, para aquela outra pessoa, para aquela outra pessoa. E em determinado momento ele olhou para você e falou: estou confiando para você também. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e confiou a nós o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Você pode ter qualquer outro ministério da igreja, mas todo outro ministério da igreja serve esse ministério maior que foi confiado a você por Deus, o ministério da reconciliação. Não sei quantos de vocês viram. Quem aí é viciado em Instagram, em Reels? Quem? Ninguém, graças a Deus. Ninguém olhou para o Instagram hoje aqui dentro da igreja? Quem olhou, erga a mão e confessa o pecado. É a rede que eu gosto, é o Instagram. Não uso o Facebook, mas eu gosto do Instagram. Mas num Reel do Instagram, apareceu, não sei quantos de vocês viram, um chinês que ele falou assim, ele é comediante,
E ele falou, ele mora nos Estados Unidos também. Ele falou, eu cheguei nos Estados Unidos, vindo da China, e logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, 2 homens de terno e gravata, com um livro preto debaixo do braço, chegaram para mim e falou, você já encontrou Jesus? Ele falou, não. Quem viu esse reel? Não. Por quê? Vocês estão procurando ele? Aí um deles falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele falou, não, por quê? Como assim? No meu país nós somos mais de 2 bilhões de pessoas, a maioria absoluta não encontrou Jesus ainda, vai tudo para o inferno? Ele falou, não, porque eles não conhecem Jesus, não sabem de Jesus ainda, mas você sabe agora. Ele falou, então por que vocês me contaram? Por que vocês me falaram de Jesus? Sabe qual foi o erro desses 2? Nós somos responsáveis pelo ministério da reconciliação, não da acusação. E você falar para uma pessoa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você não está anunciando nenhuma boa nova, nenhuma reconciliação. Há maneiras de você apresentar Jesus, que a pessoa reconhece que ela está distante de Jesus e que precisa se reconciliar com ele. E você e eu não recebemos o ministério da acusação, nós recebemos o ministério da reconciliação. E se consagrar a nossa vida para Jesus esse ano todo, entre outras coisas, é dizer, Senhor, eu vou levar a sério o ministério que o Senhor me confiou, o da reconciliação, seja onde eu estiver, seja lá o que eu estiver falando, eu quero levar a sério o ministério da reconciliação e fazê-lo com excelência. O apóstolo Paulo está falando de excelência, não é? O mundo quer puxar você para o médio, para o meio, para o mediano, para o medíocre. Mas eu não sou todo mundo e você também não. Você recebeu e eu recebi das mãos do Senhor o ministério da reconciliação. Corpo de Cristo e membro do corpo de Cristo é coisa séria. É coisa séria. Não dá para ser mediano, médio, meio, medíocre. Agora, excelência pouco tem a ver com conhecimento técnico. Excelência pouco tem a ver com estudo. Excelência pouco tem a ver com dinheiro. Eu não estou falando que dinheiro, estudo, conhecimento técnico não sejam importantes, mas excelência tem pouco a ver com isso. Veja bem, quem se lembra da história de um sujeito chamado William Booth? Quem conhece? Quem já ouviu falar do William Booth? Só o pastor Dom, pastor... Quem mais ouviu falar do William Booth? Os pastores eu tenho certeza que já ouviram. Quem mais ouviu? O William Booth foi o fundador daquela organização chamada Exército de Salvação. Ele era um sujeito pobre, inglês, e ele começou a ver as pessoas na rua da Inglaterra, de Londres, pessoas que se alimentavam mal, pessoas que não tomavam banho e pessoas que não conheciam Jesus. E ele resolveu fazer um ministério que ficou conhecido com os 3 S's, né? Sopa, sabão e salvação. Sopa para alimentar, sabão para higiene e salvação para a vida eterna. E ele começou a fazer e o Exército da Salvação começou a crescer. Não sei se aqui em Arapongas existe o Exército de Salvação? Existe? Não existe. Mas é um bom grupo. Inclusive ele tem raízes wesleyanas. Um dia alguém chegou e falou para o William Booth: meu irmão William, o senhor está tentando fazer um trabalho muito grande.
O senhor não acha que tem gente com mais capacidade do que o senhor para fazer esse trabalho? O senhor não acha que tem gente com mais tempo disponível do que o senhor para fazer esse trabalho? O senhor não acha que tem gente com mais dinheiro do que o senhor para fazer esse trabalho? Ele olhou para a pessoa e falou: não acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem pessoas mais inteligentes do que eu, mais capacitadas do que eu, com mais dinheiro do que eu e com mais tempo do que eu para fazer esse trabalho. Mas tem uma outra coisa que eu tenho certeza: tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu consagrei nas mãos do meu Senhor, e Ele pode fazer o que Ele quiser com o que eu sou e o que eu tenho. Oh, semana de consagração, hein, pastor Éder? Cada membro do corpo, dessa parte do corpo de Cristo, dizendo: tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, eu deposito no altar do Senhor, para que Ele use do jeito que Ele quiser. Consagração. Consagração. Então, agora, veja bem, eu estou falando de excelência, porque excelência tem a ver com consagração total à obra de Deus. O texto que nós lemos no início: tudo o que fizerdes, faça como se estivesse fazendo ao Senhor, a Cristo o Senhor é a quem vocês estão servindo. Meu ministério, meu grupo discipulado, a minha célula não vai ser melhor do que a célula do meu irmão, a célula daquela outra pessoa. Não, nós faremos o melhor que nós podemos para Deus. E as outras células, os outros grupos, os outros ministérios farão o que eles entendem que é o melhor para Deus. Sabe por que você crê em Deus? Sabe por que você confia em Deus? Sabe por quê? Porque você sabe, ninguém te falou, mas lá no interior você sabe. Você sabe que Deus é um Deus excelente. Se você pensasse que o seu Deus é medíocre, você não queria servi-lo, sim ou não? Você não ia querer servir um Deus medíocre. Você não iria querer servir um Deus que faz as coisas pela metade. Você serve a Deus e confia em Deus porque você sabe que Ele faz as coisas de maneira excelente. Tudo o que Deus faz, Ele faz muito bem feito, na sua vida e na minha vida. Você não precisa pedir. Quando Deus faz, Ele faz bem feito. Eu aprendi isso lendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos repetir? A vontade de Deus é excelente ou não? A vontade de Deus para você é boa. Glória a Deus, já está bom demais. Mas ela não é só boa, ela é perfeita. Louvado seja Deus. Aí você fala assim: mas a vontade de Deus é boa e é perfeita, mas eu não gosto. Não, diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Vale a pena servir um Deus excelente. Um Deus excelente. Efésios 3:20, você conhece? Tem certeza, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Agora, você diz assim: mas eu sou uma pessoa que procuro fazer as coisas bem feitas, de maneira quase que profissional. Eu busco fazer as coisas com perfeição, eu sou perfeccionista, então eu estou fazendo com excelência. Não. E é aqui que eu quero chegar. Nós não examinamos o que é fazer as coisas para Deus. Como é que eu faço as coisas para Deus com excelência? É aqui que eu quero entrar agora, porque Paulo fala tudo aquilo lá em 1 Coríntios 12. Aí ele diz assim: procurem com zelo os melhores dons,
E depois diz assim: eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Paulo diz: eu vou mostrar para vocês o caminho da excelência. Eu vou dar os passos para vocês no caminho da excelência. Paulo fala isso, e daí, o que ele começa a falar? Veja, eu estou no capítulo 12 de 1 Coríntios, o último versículo. Depois do capítulo 12 de 1 Coríntios, vem o capítulo 13, obviamente. E o que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Fala bem alto para mim. Como é que é? Sem amor. Paulo está falando de amor. Caminho da excelência é amor. Você fala: nossa, bispo, que anticlímax. A palavra amor está tão desgastada. A gente ouve falar tanto de amor, que isso aí, se eu falar isso, não vai adiantar muito não. É por isso que eu não vou só falar sobre amor. Eu quero dizer para vocês, aqui a partir do texto bíblico, como é que o amor, que é o caminho excelente, se manifesta de forma prática. Como é que nesse ano que eu estou consagrando os primeiros dias, como símbolo que eu quero fazer o resto dos dias desse ano, como é que o caminho excelente se manifesta de forma prática? De forma prática. E eu vou dizer já para você, depois nós vamos comentar. Primeiro, no meu dia a dia, eu me relaciono com Deus e com outras pessoas, verdade, não é isso? Com Deus e com outras pessoas. O caminho da excelência nos meus relacionamentos, para que eu faça as coisas com excelência, com relação a Deus, o caminho da excelência é paixão. Diga comigo: paixão. Diga de novo: paixão. Com relação a Deus, paixão. Tinha um cântico que só o pastor Éder que vai lembrar. Quem mais se lembra de um cântico que diz assim: estou apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado. Neri sabe, né, Neri? É nós. Quem se lembra desse cântico? Deixa eu ver. Erga a mão, não adianta fingir. Pior do que um crente que esquece as coisas é crente que mente. Erga a mão. Quem conhece? A gente cantava isso: estou apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado de novo por Jesus. Apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado de novo por Jesus. Cada dia que passa, mais doce é meu amor por Jesus, eu não esquecerei. Apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado de novo, Senhor. A gente cantava: eu sou apaixonado por Jesus. Mas tem um cântico, eu não vou chamar o Ministério de Louvor para cantar, mas eu acho que vocês cantam. A gente canta assim, e agora é mais atual. Diz assim: o teu amor me fascina, mexe com o meu coração. Paixão, teu amor me fascina, Jesus, mexe com o meu coração, enche-me de alegria e gera em mim uma paixão. Neste ano, se você quer ter um ano consagrado a Deus, você vai ter que trabalhar na sua vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Paixão por Jesus, pelo Deus Pai e pelo Deus Espírito Santo. Paixão por Ele. Ah, bispo, por que o senhor está falando isso? Porque é bíblico, é bíblico. Olha, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, abra aí. Mas não precisa, né? Os caras vão pôr aqui. Vamos lá. Apocalipse 2. Cadê a meninada? Onde é que eles ficam? Onde é que eles ficam? Ali atrás. Apocalipse 2, de 2 a 5. Eu também não vou abrir a minha Bíblia, não. Já está aí, ó. Vamos lá. Só porque eu falei que ia ser rápido, hein? Lá.
Apocalipse 2, de 2 a 5. Jesus está falando com a igreja de Éfeso, na visão de João. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Olha lá. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Pode continuar? E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha o que Jesus está falando dessa igreja. Olha que coisa linda. Olha, isso aí é o currículo dessa igreja de Éfeso. Volta lá, por favor, meu irmão. Lá no 2, depois nós vamos seguir. Olha, vamos enumerar. Essa igreja trabalha, essa igreja tem paciência. Pode ficar, não, pode voltar um pouquinho. Tem paciência. Ela não suporta pessoas más se fingindo de boas. Quando alguém chegou lá dizendo que era apóstolo de Jesus, profeta, seja lá o que fosse, a igreja os testou e percebeu que ele era mentiroso. Igreja com discernimento. Pode continuar. Essa igreja sofreu, teve paciência, trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansou. Eu penso assim, eu quero ser membro de uma igreja dessa, verdade ou não? Olha que igreja maravilhosa. Agora presta atenção, que coisa absurda. Olha o que Jesus fala. Tenho porém contra ti. Você está pensando, Jesus tem porém contra ela alguma coisa muito séria. Ele disse que deixaste o teu primeiro amor. Que deixaste o teu primeiro amor. Continua. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, que são as obras do primeiro amor. Senão, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em outras palavras, aqui no final, você vai se tornar, igreja, um clubezinho, mas não vai ser igreja do Senhor Jesus. Mas você percebeu? Jesus enumera aquela monte de coisa que a igreja fez, e dizer, mas eu tenho contra você, igreja, que você abandonaste o teu primeiro amor. Se você não voltar ao primeiro amor, você vai deixar de ser luz, você vai deixar de ser igreja. O que eu quero, igreja, é que você volte ao primeiro amor. Também tem um canto que nós cantamos, quero voltar ao início de tudo. E aí nós continuamos. O quê? Do primeiro amor, como é que é? Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vamos de novo, quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mas deixa eu perguntar para você. Como é que é primeiro amor, hein? Como é que é primeiro amor? Fala para mim. Vocês são casados, né? Vocês são acanhados? Não. Primeiro amor é mais ou menos assim, né? Você não vê a hora passar. Quando você se apaixona pela primeira vez, no início do namoro, vocês se lembram do início do namoro de vocês? Quem falou primeiro para o outro que amava ele? Fala a verdade. Foi você que falou para ela? O que ela falou? E eu com isso? Não, né? Ela falou imediatamente, demorou, eu já te amo há muito tempo, ela falou isso. Mas era muita paixão? Ainda é? Mas no início, era muita paixão, mas assim uma coisa muito louca, não é verdade? Aí você ia namorar, morava aqui em Arapongas? E ele vinha aqui,
Aí ele ia namorar. 7 da noite chegava na sua casa. Aí o pai já tinha falado para você: você morava com seu pai? Não? Ah, então não tem jeito, hein? Quem aqui, mas fica aí. Quem aqui namorava e morava em casa com os pais? Deixa eu ver. Pega a mão. É, minha irmã. 7 horas ele chegava em casa, e aí, de repente, vocês ouviam uma tosse lá dentro. Daí você falava para ele assim: tem que ir embora, já são 11. Eu falei: não é possível, acabei de chegar, já são 11 horas, não. Aí você fala: tchau, de mãozinha dada assim, tchau, segurando a mão até não poder mais, porque paixão faz isso com a gente. Acontecia com vocês? Não queria largar o outro, queria ficar junto, se perdia no tempo. 1 minuto para quem está com raiva é muito, mas para quem está apaixonado, 5 horas é pouco. Ô Tuca, era assim com você? Não? É ainda não? Amém, glória a Deus. Paixão é isso. Primeiro amor faz isso com a gente. Eu lembro, Claudir, lembro direitinho. Ela morava lá na Vila Santa Catarina, eu ia lá namorar ela, e estava na hora de ir embora. Eu ia perder o metrô, gente. Eu morava nos Estados Unidos, no São Paulo, e estava na hora de ir embora. Eu ia perder o metrô, Neri, que levava eu para a faculdade de teologia. Mas eu queria ficar mais um pouquinho. Daí eu saía correndo para não perder. Mas eu queria ficar com a minha paixão mais um pouquinho. E Deus está falando: volta ao primeiro amor e faz aquilo que você fazia no início. Agora lembra de quando você aceitou a Jesus, como é que era? Lembra? Eu estou falando que excelência no que diz respeito ao relacionamento com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, é paixão. Aquela paixão que você tem no primeiro encontro, no primeiro amor, nos primeiros dias, no primeiro tempo. Eu me lembro, viu, pastor Dom, você conhece essa história aqui. Em Londrina, uma vez, nós estávamos louvando, louvor gostoso, igual o louvor que vocês têm aqui. E aí então, terminou o louvor, e o irmão falou assim, o irmão que estava dirigindo o louvor, falou: a congregação pode sentar. Eu também sentei, eu estava lá no púlpito, e aí ele falou assim: eu estou passando a palavra para o pastor. Eu me levantei de novo para ir, e quando eu levantei para ir falar com a igreja, tinha um sujeito sentado no primeiro banco, assim ó. Eu tinha aprendido com o bispo anterior que a igreja não pode ficar sem resposta. Quando está acontecendo alguma coisa estranha na igreja, o pastor tem que falar alguma coisa para a igreja, ou explicar o que está acontecendo, ou orientar a igreja como agir naquilo. E eu fiquei meio perdido, porque eu nunca tinha visto um sujeito, acabou o louvor e o cara está lá. Aí, de repente, eu falei para a igreja: fique em oração, porque acho que Deus está agindo ali. Já nós continuamos o culto. Aí o sujeito estava lá, de repente ele fez assim. Sentou envergonhado e falou assim: desculpa, irmãos, eu me perdi na adoração. Eu falei: ô meu irmão, desculpe, você me desculpe, porque dificilmente eu me perco na adoração. E que bom se a gente se perdesse na adoração de vez em quando. Assim como a gente se perdia no horário quando estava com a namorada ou com o namorado, agora nós estamos com o nosso noivo Jesus Cristo, adorando, e a gente fica meio mecânico, sabe as horas de fazer os gestos, sabe a hora de aplaudir, sabe fazer a segunda voz, mas fica meio técnico, já não tem mais aquela paixão. E Deus está dizendo para nós: eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor, portanto a excelência não existe mais. Eu quero que você volte à excelência, e a excelência no relacionamento comigo é paixão.
é paixão, paixão pela palavra de Deus. Paixão pela palavra de Deus se manifesta e gera obediência. Paixão pela palavra de Deus gera obediência. Se você é apaixonado pela palavra de Deus, você fica obediente a ela. Não, eu amo essa palavra, eu quero obedecê-la, O salmista expressa isso de diversas maneiras, mas Salmo 119, a maior riqueza, nós não vamos ler o Salmo 119 aqui, mas algumas palavras do Salmo 119, quanto amo a tua lei, é minha meditação todos os dias. Paixão pela palavra de Deus. E daí, um texto que a gente cita assim de qualquer maneira, mas olha que texto sério. Eu escondi a tua palavra aonde? No meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Deus, eu escondo a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Paixão pela palavra, paixão pela presença, paixão que se expressa em adoração. Você fica meio com cara de bobo durante a adoração, mas é assim mesmo, todo apaixonado tem cara de bobo, e você fica com cara de bobo diante da adoração. Quem não sabe, você já viu um sujeito se declarando para a namorada, ou uma namorada se declarando para o namorado? Como você não está sentindo por nenhum dos dois aquilo que estão sentindo, parece meio bobo, não é verdade? Parece meio bobo. Só sabe que não é bobeira quem está apaixonado, não é? Quem ama, elogia, e adoração é elogio. Você percebeu que a adoração é elogio? Louvor é gratidão, mas a adoração é basicamente elogio. Ninguém precisa aprender a adorar. Ninguém precisa aprender a adorar. Não precisa ter um curso de adoração na igreja. Pastor Éder faz isso de vez em quando, um curso de adoração? Faz, né, pastor? Mas não precisaria. Quer ver só? Não, acho que eu vou usar esses dois aqui mesmo. Eles estão bem animados. Vocês têm coragem de vir aqui em cima, não? Tem coragem? Vem aqui, por favor. Eu não quero te deixar envergonhado, mas acho que vocês estão com uma carinha de quem dá para fazer isso aqui. Presta atenção. Como é seu nome, meu irmão? Alexandre. E você, filha? Alexandre e Alessandra. Estava escrito nas estrelas. Alexandre. Espera um pouquinho, Alexandre. Fala para mim, fala para nós aqui um pouco sobre a Alessandra. Fala dela. Tá bom? Fala um pouquinho dela. Uma pessoa amável, mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Mudou. Presta atenção, vai decorando o que ele falou. Continua. E tem sido uma bênção na minha vida. Ela me trouxe para a igreja, então só tenho a agradecer. Mas ela, assim, fisicamente? É perfeita. A Alessandra vai falar do Alexandre. O que você quiser. Tá no livro para falar aqui. O Alexandre foi um presente de Deus para a minha vida, com certeza. Foi uma promessa que demorou, mas chegou. E ele, assim, esse sujeito? Mas ele é muito gente boa, com certeza. É o homem da minha vida, né? O meu gato. O amor é cego. Obrigado, querido. Presta atenção no que aconteceu aqui. Presta atenção. Vocês perceberam que o que o Alexandre falou da Alessandra, todas as frases que ele falou, Alexandre, você não percebeu isso, mas tudo que você falou da Alessandra, você também poderia falar para Deus. Você percebeu ou não? Fala para mim o que ele falou. Mudou minha vida, Deus, Senhor, mudou minha vida. O que mais? Fala bem alto para mim. Perfeita! Deus, tu és perfeito. Você percebeu? A adoração
é elogio, e quem ama, eu fiquei livre, porque eu percebi que eles são apaixonadinhos ali, por isso que eu trouxe eles aqui. Se eu vejo o sujeito com a cara meio amarrada, eu não trazia não, porque ele pode vir e falar, eu não aguento mais essa pessoa, ainda bem que o senhor trouxe aqui, que eu vou falar publicamente. Se eu pudesse ver essa mulher de costa, desaparecesse. Mas eu olhei para eles e falei, aqui vai dar praia. Eu pus eles aqui em cima e entreguei o microfone na mão deles, porque tem cara de apaixonados, e quem é apaixonado não sabe fazer outra coisa senão elogiar. E ela fez a mesma coisa com ele. Só a única coisa que não dava para falar de Deus, o senhor é um gato. Deus ia falar para você assim, eu criei o gato, Alessandro. Brincadeira. Mas você vê, Alessandro, quem é apaixonado não sabe fazer outra coisa. Elogia. Portanto, meu irmão, minha irmã, excelente. Fala para mim, não foi excelente o que eles fizeram aqui? Nós ensaiamos algum momento? Não. Agora, se eu tivesse que falar a respeito da Alessandra, eu teria que ouvir ele falar, ter uma aula com ele para poder falar sobre ela. E se eu tivesse falado do Alexandre, eu ia falar, Alessandra, me ensina algumas coisas a respeito do Alexandre, porque eu não sei. Mas eles foram chamados de supetão, nós nunca conversamos. Eles vieram aqui em cima, eu fiquei tranquilo em colocar o microfone na sua mão, porque vocês estão apaixonados, vão fazer com excelência e vão elogiar. Por isso que no relacionamento com Deus, o amor se manifesta em paixão. Você e eu precisamos ser apaixonados por Jesus. O teu amor me fascina, mexe com o meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Muito bem. E agora nós vamos para essa última parte. Se com Deus o amor se manifesta em paixão, e com o próximo? Mas deixa eu dizer mais uma coisinha com relação a Deus. Eu posso ter competência com relação a Deus, eu posso ter talento, eu posso ter dons, eu posso ter qualquer coisa, tudo isso é bom, mas se eu não tiver paixão, relacionamento com Deus, fica manco. Igreja boa, pastor Éder, é igreja apaixonada. Antes de ser apaixonada pelo pastor, é apaixonada por Jesus. E agora, se no relacionamento com Deus, o amor se manifesta em paixão, e no relacionamento com as pessoas, porque o povo de Deus se relaciona, como falei no início, se relaciona com Deus, na vertical, e se relacionam uns com os outros, na horizontal. Se com Deus o amor se manifesta em paixão, com as pessoas o amor deve se manifestar em compaixão. Com Deus, paixão. Com os outros, compaixão. Vamos repetir isso? Com Deus e com os outros, compaixão. O caminho da excelência do cristão no relacionamento com Deus é paixão, e vocês já perceberam isso. Mas no relacionamento com as outras pessoas, o caminho da excelência, não há outra coisa, é compaixão. Compaixão, amor que se expressa em compaixão. Meus irmãos, nós como irmãs, nosso relacionamento com as pessoas não pode ser diferente. Tem que ser compaixão, porque nós somos servos e servas daquele que foi só compaixão. Jesus era só compaixão. Dá uma olhada no Novo Testamento, nos Evangelhos. Você vê todo o Novo Testamento, só os Evangelhos. E não precisa nem todos os Evangelhos, só um Evangelho. Leia lá Mateus, leia João. Toda vez que tem alguém sofrendo, está doente, está com problema, o texto é assim: Jesus enchendo-se de compaixão, fez tal coisa. Olha a compaixão de Jesus com a mulher que tinha um fluxo de sangue. A história de Jairo e da filha dele que estava morrendo,
e dessa história da mulher que tinha um fluxo de sangue, está na sequência na Bíblia. Jairo tinha uma filha de 12 anos que era só alegria para ele, agora estava doente e morrendo. Aquela mulher tinha 12 anos que tinha um fluxo de sangue, estava sofrendo. O tempo de alegria de Jairo era o tempo de sofrimento daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha hemorragia. Então ela vê Jesus e ela fala assim: se eu apenas tocar a orla da veste dele, eu vou ser curada. E ela vai disfarçadamente. Por quê? Porque aquela mulher era considerada impura por ter fluxo de sangue, por ter hemorragia. Ela não podia estar no meio do povo. E aquela mulher jamais poderia tocar um homem que não fosse o marido dela. Pois ela então vai disfarçadamente e toca a orla da veste de Jesus e é curada. E ela está saindo de fininho, porque o que ela fez era proibido para ela. Aí Jesus fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Dá vontade, fala a verdade, sem analisar muito, ela fala: fica quietinho, Jesus, fica quieto, cala a boca. A mulher está tentando disfarçar e o senhor vai expô-la. Os discípulos falam: ô seu mestre, o senhor não devia perguntar quem me tocou, o senhor devia perguntar quem não me tocou ainda, porque está todo mundo te tocando. Jesus falou: não, alguém me tocou diferente, porque saiu o poder de mim. E você fala: Jesus, para, não expõe a mulher, ela vai ser apedrejada. E a mulher então chega certamente tremendo, pensando: eu vou morrer agora. Ela diz: fui eu, Senhor. E Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. O que dá a impressão que Jesus não deveria ter feito, porque ele expôs a mulher, na verdade foi um ato de compaixão. Aquela mulher poderia ter sido curada e ido embora, ninguém ia acreditar mais tarde que ela estava curada. Mas Jesus fala: ela está curada, você está curada. Naquele momento ele devolveu a mulher à sociedade. Compaixão. E o cego, gente, o cego de Jericó, o mendigo. Jesus está passando por Jericó, o cego fica sabendo que Jesus está passando, e o cego fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Discípulo dá um trabalho, né? Porque os discípulos chegaram para aquele homem e falaram: cala a boca, rapaz, você não está vendo que o mestre está ocupado? Ele respondeu: não estou vendo, eu sou cego. E Jesus sai do meio da multidão e vai até o jovem e fala: o que você quer? Senhor, eu quero ver. Então veja, rapaz. E ele sai saltando, pulando, cantando, louvando a Deus, curado. Compaixão. Meus irmãos, eu sei que nessa igreja acontecem milagres, muitos milagres, mas em qualquer igreja há menos milagre do que poderia haver. Qualquer igreja, desde a mais tradicional até a mais pentecostal, acontece menos milagres do que poderia acontecer, se apenas nós conhecêssemos a equação do milagre. Porque a gente pensa assim, que poder, mais poder, muito poder, gera milagre. Poder, mais muito poder, igual milagre. Essa não é a equação do milagre. A equação do milagre é o seguinte: poder. E o poder já está no nosso meio. Vocês sabiam disso? Quem crê que Jesus está aqui? Se Jesus está aqui, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui agora. Então, todo o poder que eu preciso está aqui, que a igreja precisa estar aqui. Mas a equação do milagre é poder mais compaixão igual milagre. Você e eu fomos chamados para compartilhar
o ministério da reconciliação. Para fazer isso, eu preciso estar cheio de compaixão. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter compaixão. E às vezes a gente tem compaixão, mas o mundo faz assim e a igreja tende a fazer assim. A gente tende a ter compaixão do pobrezinho, do doente. Nessa noite, faça isso. Senhor, eu estou me consagrando a Ti. E eu quero ser cheio de compaixão por todas as pessoas com quem eu vier me relacionar nesse ano. Eu quero ter compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, a enfermidade do outro. E qualquer um de nós que está aqui tem mais dores e mais luta do que qualquer outro de nós possa imaginar. Nós passamos por luta o tempo todo. Você não conhece as minhas lutas, eu não conheço as suas lutas, mas eu passo por lutas e você passa por lutas. E Jesus diz: vai ter compaixão, porque na compaixão está o milagre. Na compaixão está a excelência do ministério cristão. Na compaixão pelos outros está a excelência da vida cristã. Quero encerrar, para a gente orar, contando uma história. Não sei quantos de vocês leram os 7 hábitos das pessoas eficazes, é isso? 7 hábitos. Do Steve Covey, quem leu? 7 hábitos das pessoas muito eficazes, muito eficazes. Quem já leu? Todos aqui, então tá bom, muito obrigado. Nesse livro, bem na abertura, na introdução, o Steve Covey conta uma história. O sujeito estava no metrô de Nova York, num domingo, e o metrô de Nova York, no domingo, o metrô de São Paulo também é mais ou menos assim. Ele é assim, mais vazio. Alguns vagões ficam vazios. Domingo o pessoal não sai de manhãzinha de carro, de casa. Metrô roda meio vazio, menos horários. E esse homem entrou no metrô, num vagão basicamente vazio, sentou numa das cadeiras, abriu o New York Times, começou a ler o jornal New York Times. De repente, numa parada, entrou um homem com 3 crianças. Quando essas crianças entraram no vagão, o homem sentou-se, e essas crianças começaram a correr no vagão, e gritar uma com a outra, e pular, e sobe no banco, e desce no banco, e de repente, um passou pelo homem, meteu... Vocês têm filhos, é? Meteu a mão no jornal que o homem estava lendo, e rasgou o jornal desse homem. O homem que estava irritado com aquele barulho, com aquela bagunça, saiu do seu banco, com aquele jornal rasgado na mão, foi até o homem que estava olhando fixo assim para a parede do vagão, e disse para ele: meu senhor, por favor, esses são seus filhos, não são? Ele falou: são. O senhor não está vendo que eles estão agindo de maneira errada, mal educada? Olha aqui, rasgaram o meu jornal. E as crianças correndo para lá e gritando e correndo para lá e tal. Aí o homem, como que acordando de um sonho, ele diz: oh Senhor, me perdoa, nós saímos do hospital agorinha, e nós recebemos a notícia que a mãe dessas crianças morreu, a minha esposa, a mãe deles morreu, e nós estamos voltando para casa para acertar as coisas. Eu não estou sabendo como agir e como reagir a essa notícia, e possivelmente meus filhos também não estão sabendo como reagir. Eles não são assim, eles estão assim agora. O homem parou assim e disse: oh meu Senhor, me desculpa, me perdoa, eu posso fazer alguma coisa para ajudar?
Espera aí, o que aconteceu? As crianças continuam pulando, subindo nos bancos, correndo e gritando. O jornal continua rasgado. De repente esse homem mudou de atitude. Por quê? Ele sentiu compaixão. Bonitinha a história, não é não? Porém, nós precisamos fazer mais do que isso, você e eu. Eu não preciso que a pessoa me conte a história dela. Que bom se a pessoa quiser contar, mas eu não preciso esperar que alguém conte a história de sofrimento dela para eu sentir compaixão. Eu, como homem de Deus, e você, como homem e mulher de Deus, precisamos saber que todas as pessoas passam por lutas, passam por sofrimento, e que nós somos as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, para expressar compaixão pelos que sofrem. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que o nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor, um dia, Ele levantou os olhos e viu as multidões. A nossa mania quando vê a multidão é segurar a bolsa. Mulher tem mania de segurar a bolsa aqui na frente, né? Você está andando numa rua agitada, você põe a bolsa aqui, né? E o homem põe a mão para ver se a carteira está lá ainda. Mas Jesus levantou os olhos, viu as multidões e disse: a seara, essas pessoas estão parecendo como ovelhas sem pastor. A seara é grande e os obreiros são poucos. Ore a Deus para que mande obreiros para a sua seara. Olha a reação do nosso Senhor, a reação do nosso Mestre, a reação daquele do qual nós somos corpo. Jesus anda nas ruas de Arapongas com seus pés. Jesus fala nas ruas de Arapongas com a sua boca. Jesus ouve nas ruas de Arapongas com os seus ouvidos, porque você é parte do corpo de Cristo. E portanto, como Jesus se expressa através de você e de mim. Jesus não esperou ninguém contar a história dele para ele, para Jesus sentir compaixão. Ele viu a multidão, Jesus vendo a multidão, sentiu compaixão e disse: a seara é grande, os obreiros são poucos, as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Ore para que o Senhor mande obreiros para a seara. Nós estamos consagrando 7 dias, que vale pelo ano todo, dizendo: isso é o que nós queremos fazer. Que você e eu clamemos ao Senhor: Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti. Nós queremos ter paixão por Ti. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos Te amar. Que o louvor dessa igreja vai ser ainda melhor, porque ninguém precisa falar que nós vamos cantar mais alto. Nós vamos cantar e louvar o nosso Senhor, porque nós somos apaixonados por Ele. Mas mais do que na igreja, na nossa casa, nós vamos cantar, e os vizinhos vão ficar espantados, porque nós cantamos alto, porque nós amamos o nosso Senhor. E Senhor, por favor, ajuda-nos a sentir compaixão pelas pessoas, pelos pobres e necessitados, não, por todos. Você olha para os seus pastores, diz: eu quero ter compaixão dos meus pastores. Tadinho dele. Não são tadinhos, são homens que lutam. Eu vejo o líder de célula e eu tenho compaixão, mas eu vejo o meu rebanho e eu sinto compaixão. Eu vejo meus liderados na célula, eu sinto compaixão. Eu olho para o meu marido e sinto compaixão. Eu olho para minha esposa e sinto compaixão. Eu olho para os meus filhos e tenho compaixão. Eu olho para os meus pais e tenho compaixão. Assim nós seremos um povo excelente, apaixonados por Jesus e compassivos com relação aos demais. Que seja assim na sua vida, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos fazer um momento de intercessão. É assim: você não vai orar por você mesmo não, tá?
Pode juntar lá, mais perto de alguém, que vocês possam dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos ligar tudo aí, vamos dar as mãos aqui, ó. Se você quiser vir mais para frente para poder dar mão, e a gente dá a mão para as pessoas todas, vem aqui. Deu a mão? Fica sem dar a mão, não. Se você pode dar a mão para mais uma pessoa, assim, tá ligado a 2 pessoas, melhor ainda. Dá uma reparada, fica tranquilo que eu não vou constranger você não, tá? Eu já fiz isso com esses 2. Você dá uma reparada na pessoa que você está segurando a mão dela. Olha para ela, dá uma boa reparada. A gente repara quando o pastor não manda. Reparou? Essa pessoa, assim como você, tanto quanto você, é ministra de Jesus Cristo. E o mesmo desafio que você tem, ela também tem. Você vai interceder por ela. Se você quer interceder em silêncio, fique à vontade. Não precisa falar uma palavra. Mas em pensamento você vai interceder por ela. E quando você estiver intercedendo para a pessoa que está fazendo em silêncio, aperta a mão dela para ela saber que você está pensando nela naquele momento, diante de Deus. Aperta a mão dela, só para ela saber. Mas você vai clamar a Deus: Deus, eu quero que essa pessoa experimente paixão por Ti. Eu quero que essa pessoa se torne apaixonada por Ti. Seja maluca por Ti. Primeiro amor, sentimento de paixão mesmo. Que ela possa expressar isso em adoração. Que ela não consiga ficar calada quando ela percebe a Tua presença. Mas, Senhor, dá para essa pessoa também compaixão por outras pessoas. Compaixão, encha de compaixão. Às vezes a gente despreza pessoas, às vezes a gente não gosta de uma pessoa, às vezes a gente tem raiva da pessoa. Senhor, transforma o desprezo, a raiva em compaixão em nome de Jesus. Ore pela pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, enquanto esse louvor está cantando: o Teu amor me fascina. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Cantar de novo. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Obrigado, Senhor. Obrigado que Tu foste e Tu és apaixonado por cada um de nós. Não tem nada que nós possamos fazer
para que tu nos ames mais. Não tem nada que nós possamos fazer para que tu nos ames menos. Tu és, Senhor, apaixonado por nós, e nós queremos ser apaixonados por ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que tem real valor. O primeiro amor, paixão. Assim nós te adoraremos em todos os nossos atos. Agora, Senhor, enche-nos de compaixão pelo próximo. Pai, eu sei que pessoas aqui pensaram em outras pessoas que é difícil de gostar, que é difícil de ter compaixão, que dá vontade que ela pague alguma coisa que ela fez contra nós. Pai, faz milagre nas vidas que estão aqui. Que sentimento de revolta contra alguém, que sentimento de desprezo contra alguém, que sentimento de raiva contra alguém, que sentimento de vingança contra alguém, se transforme em nome de Jesus em sentimento de compaixão. Assim, ó Pai, no ano de 2024, nós estaremos mais livres para ser bênção e ministrar o Evangelho da reconciliação. Obrigado por essa igreja, obrigado pela liderança dessa igreja, obrigado pelos pastores dessa igreja. Que a tua mão seja sobre eles de maneira especial, diferente, sentido de maneira diferente. Nesse ano de 2024, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, queridos.